Lucas capítulo 14. O tema da mensagem de hoje é: sua postura hoje define seu amanhã. Sua postura hoje define seu amanhã. Lucas 14, verso 7. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê um lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Amém? Por favor, baixe sua cabeça onde você se encontra. Vamos fazer uma oração. Põe a sua mão aí no seu coração para a gente orar junto. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Usa teu servo a ministrar a tua palavra ao meu coração. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor ouça a nossa oração e que Ele fale conosco. Amém? Meus queridos, a sua postura hoje, ela vai definir o seu amanhã. Baseado nesse texto, ele fala assim: Jesus, ele percebeu ali as pessoas ocupando lugares, e ele então resolve dar instruções para aquelas pessoas. E ele fala da inversão de valores que o mestre está percebendo e mostrando. Você é convidado para um jantar, para uma festa. Ele disse: fique ali quietinho. Deixe que quem lhe convidou lhe chame para um lugar de honra, para que não aconteça o inverso. Você ocupe um lugar de honra e alguém mais honrado do que você venha lhe substituir. Eu já participei de muitos eventos de diversos tipos. Hoje em dia se colocam nas primeiras fileiras lugar reservado. Isso tem uma coisa, meus amados, que é chato. Uma coisa chata. Você chegar e sentar num lugar ali e não ver que tem uma plaquinha reservada, e você senta ali e alguém daqui a pouco chega e bate para você e diz: olha, você não pode ficar aqui não. Ô irmão, a vontade que a gente tem é de ir embora. Não é de procurar outro lugar para sentar não. A vontade tem é de ir para casa. Porque a gente se sente desonrado, se sente humilhado, é isso mesmo. Mas quando é por engano, né? A gente termina voltando e procurando um lugarzinho ali, quietinho. Mas quando a pessoa sabe que aquele lugar ali está reservado e vai lá e senta, tenta dar né? Deixa eu sentar aqui, ninguém me vê aqui. Não. Eu me lembro que eu participei de um grande evento e tinha lá a fileira da frente, só reservado para os preletores, cantores. Lá para trás. Porque eu não vim aqui, não foi para ficar na frente, nem sair nas câmeras, ser filmado. Eu vim aqui foi para ouvir, aprender e ser ministrado pelo Senhor. Então, queridos, Jesus observava isso. Ele disse: olha, se alguém te convidar, fica quietinho no teu lugar, um lugarzinho ali. Deixa que o que te convidou, o anfitrião, vá te buscar. Mas ele conclui dizendo algo que é isso que a mensagem de hoje, sobre a sua postura, que vai te definir amanhã. No verso 11 diz: pois todo o que se exalta
será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Essa é a inversão de valores. O que se humilha sobe, e o que sobe desce. Hoje precisamos olhar para isso com as instruções que Jesus está nos dando. Por quê? Porque o melhor lugar para a vida da gente não são os lugares de honra. Não são as coberturas. Não são as primeiras classes. O melhor lugar para nós é estar aos pés de Jesus. Na época de Jesus, os pés não tinha a proteção do sapato que tem nos dias de hoje. Não tem a proteção da meia que temos hoje. Os pés, ele tinha a proteção apenas de uma sandália. Mas eles andavam muito. Não tinham à disposição das pessoas carro como nós temos hoje, transporte coletivo como nós temos hoje. O transporte era escasso. As pessoas andavam a pé e Jesus andava muito a pé. Então, pressupõe que os pés de Jesus estavam sempre carregados de poeira. Mas foi nos pés de Jesus que uma mulher encontrou o melhor lugar para ela. Eu queria que você aí em Lucas fosse no capítulo 7. Só voltar um pouquinho, capítulo 7, verso 37. Nós não vamos ler todo o texto, porque o meu destaque para esse texto é o versículo 37 e 38, que diz assim. Verso 36, vamos do 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava ali comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, entre aspas, uma mulher que era considerada pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Ela trouxe um frasco, uma quartinha, que a gente chama hoje, cheia de perfume. E ela se colocou atrás de Jesus, verso 38, a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Interessante que essa mulher, ela segue um pequeno ritual. Antes de perfumar, ela lavou os pés de Jesus. Mas ela usou as lágrimas que ela tinha. Tem outra coisa que eu observo aqui, que ela não chega exigindo nada. Quando nós nos aproximamos dos pés de Jesus, nós não chegamos aos pés dele para exigir nada, para cobrar nada. Nós chegamos aos seus pés para oferecer. E o que essa mulher podia oferecer a Jesus? Lágrimas. A canção que vamos cantar daqui a pouquinho. Um coração quebrado. Que quebrantado quer dizer quebrado, despedaçado. Ela chorava tanto, que eram tantas as lágrimas, que as lágrimas molhavam os cabelos, ou melhor, molhavam os pés de Jesus, lavavam os pés de Jesus. E ela usou seu cabelo, ela não tinha toalha. Ela não tinha uma toalha ali, e não foi lhe dado, porque ela estava ali, digamos, de penetra. E ela enxugava com seus cabelos. E ela beijava os pés de Jesus. Depois que estavam os pés de Jesus lavados, enxuto,
devidamente acariciado com beijos, ela perfumou os pés de Jesus. Tem uma canção que eu até ia tentar cantar, mas hoje busquei na internet para lembrar um pouquinho, que é Aos Pés da Cruz. Ela fala assim: quero estar aos pés da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. A canção começa: quero estar aos pés de onde? Da cruz. Sabe qual é o melhor lugar para a gente? Os pés de Jesus. Alguns diriam nos braços de Jesus, outros diriam no colo de Jesus. Mas para começar, o melhor lugar é nos pés de Jesus. Porque nos pés de Jesus a gente não exige, a gente não cobra, a gente oferece. E ela oferecia beijo, choro, ela oferecia seus cabelos para enxugar, e ela oferecia um perfume caro, mas ela oferecia aquele perfume com amor, porque ela queria dedicar a Jesus alguma coisa. Vamos oferecer a Ele? Venha, Edna, vamos cantar essa canção. Vamos dizer a Ele, aí sentado mesmo. Quebre seu coração. Qual o melhor lugar de se estar? Nos pés de Jesus. Para fazer o quê? Para quebrantar, para quebrar seu coração, para oferecer um perfume caro, mas que ela tinha reservado. Porque esta mulher aqui foi criticada. Ela podia ter vendido esse perfume e dado para alguém. Lá no Evangelho de João diz: ela podia ter dado para os pobres. Você pode fazer caridade quanto e quando você puder e quiser. Mas para Jesus não é caridade. A oferta ao Senhor é reconhecimento de que o melhor lugar é ali nos pés dele. Ela não perde nada. Ela não pede nada, ela nem pede perdão, ela nem pede alguma coisa, ela apenas está nos seus pés. Amém? Glória a Deus. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer
Glória a Deus. Qual foi a posição daquela mulher? Ela chegou humildemente. Verso 37 diz que ao saber que Jesus estava comendo naquela casa, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Ela já foi com aquela intenção de oferecer o perfume a Jesus. Mas ela encontrou primeiro os pés dele. Se você depois quiser ler o texto, eu disse no início que a tua posição de hoje define o teu futuro amanhã. Se ela tivesse batido na porta e dissesse assim, eu quero falar com ele, ela teria sido barrada na porta, porque ela era considerada uma pecadora por ela ter sido uma mulher que de alguma forma ela se prostituiu. Ou ela foi largada pelo esposo. Coisas que na época tinha. Mas aquela mulher, ela encontrou um espaço de entrar e ela entrou. E ao entrar naquela casa, ela também não chega na mesa e se apresenta, ela fica nos pés de Jesus. E em outro momento já expliquei como é que eles comiam, como é que era a posição à mesa, diferentemente do que aquele pintor fez a última ceia, não tem nada a ver. Ainda hoje eles, naquela região oriental, ainda comem assim, a mesa é posta aqui, e as pessoas, elas ficam comendo e conversando, meio que deitado em almofadas, e os pés ficam para trás. E ela encontrou ali os pés de Jesus. Ela beija os pés de Jesus, ela chora sobre os pés de Jesus, seu coração se derrama. Ela diz tudo sem falar nada. Ela diz perdão, sem abrir a boca para pedir perdão. Eu quero mudar. Eu quero ter uma oportunidade de mudança. Queria que minha vida fosse mudada. Queria o perdão de Deus. Ela não fala, ela só demonstra com seu coração. O coração dela está falando tão alto, tão forte. Jesus está ouvindo. Jesus está vendo alguém lavar seus pés com lágrimas. Jesus está vendo alguém enxugar seus pés com os cabelos. Jesus está percebendo que alguém está beijando seus pés. Jesus sabe que alguém perfumou seus pés. E Ele deixa. Ele deixa você chegar perto dEle. Ele deixa você abrir seu coração para Ele. Ele não te expurga. Ele não fecha a porta e não diz assim, não pode entrar. Só se você for crente. Só se você já for da igreja. Não. Ele não fez isso, Ele deixou. Ela não era dos discípulos nominais de Jesus. Pedro, Tiago, João. Ela nem sequer seu nome estava na lista de convidados. Mas Ele deixa. Ele permite. E o texto mais à frente diz que aquele dono da casa, no pensamento em que Jesus estava tão antenado com o que se estava pensando ali, com o que ela estava falando no seu coração, que quando o fariseu, dono da casa, começou a falar também só no coração dele, pensando e dizendo assim, se esse fosse um profeta, se esse homem fosse de Deus, ele saberia que essa pessoa que está nos seus pés, ela é uma pecadora. Então o que ele faz? Ele chama o dono da casa e conta uma historinha para ele. Tinha alguém que devia 500 mil e tinha alguém que devia 50 mil. Os dois foram perdoados. Quem é que deve amar mais ao perdoador? Aí ele disse, mestre, eu acho que o que devia mais. Aí ele disse, olha, eu entrei na tua casa. Como é de costume, você não me deu um ósculo, que é um beijo. É de costume receber um visitante na Ásia e dar um beijo. Lá no Oriente. Eu entrei na sua casa, você não me deu um ósculo. Você também não me ofereceu água, uma bacia com água para lavar meus pés.
E você também não me ofereceu um guento, um perfume, ou um óleo, para que eu passasse no meu corpo. Vê essa mulher, desde que eu entrei na sua casa, que ela beija meus pés, ela me dá ósculos. Ela lavou os meus pés com as suas lágrimas, enxugou com o seu cabelo, e ainda derramou um perfume. Pois eu digo para você, ela está perdoada dos seus pecados. Ah, mas quem é este que perdoa pecados? Esse é Jesus. Ele veio perdoar os seus pecados. Estão dizendo para você, não pode. Deixa eles dizerem o que quiserem. Deixa eles falarem o que quiserem falar. Mas Jesus disse, filha, os teus pecados estão perdoados, porque ela estava nos pés de Jesus. Mas enquanto o fariseu que recebeu Jesus, que deu aquele jantar, ele não recebeu uma palavra de perdão, ele não recebeu uma palavra de gratidão, ele não recebeu uma palavra que viesse edificar a sua vida, a minha, a vida dos outros. Enquanto aquela mulher que estava nos pés de Jesus moveu o coração de Deus. O seu coração está quebrantado? Ou o seu coração é um coração do fariseu? E a segunda coisa que eu gostaria de falar, qual é a melhor posição? A melhor posição, aí em Lucas também, hoje nós estamos de Lucas, Lucas capítulo 18. Interessante que eu estava meditando essa palavra, digo, meu Deus, como ela é tão presente hoje. Por quê que ela é presente hoje? Porque as pessoas estão fazendo exatamente isso. Lucas 18, verso 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus então contou esta parábola. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. Irmãos, aqui nós temos 2 tipos de pessoas. Eu diria assim, um era um evangélico, daqueles evangélicos mais tradicionais, radicais, do tempo antigo, que a gente conversava em que se visse o outro de short, não dava paz. Eu me lembro da minha adolescência, que eu tinha um irmão que era de uma outra igreja, e ele passava na frente da minha casa, sempre passava por mim, falava comigo. E um dia ele passou, e eu trabalhava pela manhã. De uma época que eu trabalhava pela manhã, focava à tarde, meus 15, 16 anos. E eu me lembro que um dia eu estava na minha casa, a metade da porta, aquelas portas antigas que era dividida, né? Metade fechada, a outra parte aberta. E eu estava lendo a Bíblia. Era por volta de umas 2h30, 3 da tarde. Estava lendo a Bíblia. Aí os pés em cima do centro, sem camisa, só de short, com a Bíblia aberta lá, lendo. E aí ele ia passando, olhou assim, irmão Ricardo. Eu digo, ô fulano. Fechou a cara e foi embora. Que bicho te mordeu? O que aconteceu? Aí depois fiquei sabendo que ele estava revoltado. Revoltado com o quê? Ele estava revoltado que eu estava sem camisa lendo a Bíblia. Digo, vala-me Jesus. Fiscal. Eu estava sem camisa na minha casa, lendo a Bíblia, e ele achou ruim. E não falou comigo não, ficou com raiva. Fariseu. Isso é fariseu. Gente que se preocupa mais em fiscalizar a vida dos outros do que viver a vida dele com Deus. Gente que se preocupa mais o tamanho das coisas dos outros do que a vida dele com Deus. Gente que está preocupado se você está lendo a Bíblia. Você não sabe. Hoje em dia eu mesmo uso mais a minha Bíblia no computador.
É mais fácil de pesquisar, mais rápido até. Você tem a Bíblia no tablet, no smartphone. Você tem a Bíblia falada, né? A audição, né? Áudio, né? Me lembro que o irmão chegou aqui para pastor, viajar aqui para Salvador, boto ali a Bíblia de áudio. Vou ouvindo a Bíblia até chegar em Salvador. 7 horas, 6 horas no carro e ali, vou lendo 2, 3 livros da Bíblia ali só. É coisa boa, irmão. Ele me deu o arquivo, eu costumava. Só era ruim assim, porque você não tem como escolher os capítulos da Bíblia. Você tem que estar passando o livro todo, né? Para chegar no outro. Mas tem também. Mas o fariseu, ele fica fiscalizando você. Então a Bíblia diz que tinha um fariseu e tinha um publicano. O publicano era aquele camarada que era tipo assim, nem crente era. O publicano seria aquela pessoa que, mesmo assim, inimigo, porque ele trabalhava para os romanos, tirando impostos dos judeus. E aí a Bíblia, Jesus aqui está contando uma parábola entre um desses, fiscalizador da vida alheia. Está entendendo no dia de hoje quem é o fariseu? O fariseu que fica na porta da casa lá, olhando. Aí o irmão passa, está de short. O irmão está de paletó e gravata. Pai do Senhor, irmão fulano. Você é fariseu, irmão. Eu espero que não tenha fariseu aqui. Se tiver, Deus é contigo. Deixe de ser. Fariseu fica preocupado com isso. A irmã está de brinco. Não é melhor ela estar de brinco do que ela está no carnaval de Juazeiro? A irmã botou um batom vermelho. Não é melhor ela botar um batom vermelho do que ter a língua grande falando da vida dos outros, fofocando? Vive nos coisas sociais, aí nas redes sociais, só se metendo na vida dos outros. Fariseu é cheio, o mundo está cheio de fariseu. Fariseu é aquele que é dono da religião, aquele que tem a chave do céu. Fariseu, ele tem a chave do céu. Ele diz quem vai e quem não vai para o céu, só quem sabe é Jesus. A confissão e o que a palavra diz, mas fora isso aí você não vai saber. Mas o fariseu, ele diz. E aí tinha um publicano. Aí Jesus conta a parábola dos dois. E a parábola começa assim no verso 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça, verso 9, e desprezavam os outros. Entendeu aí? Quem acredita que sua própria justiça é melhor do que a dos outros. Por isso que a Bíblia diz, não julgueis pela aparência. Você não sabe. Às vezes você olha para uma coisa, você pensa 1001 e não é aquilo. Quero ouvir um amém dos irmãos. E continuou. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era esse religioso dos dias de hoje, todo certo, todo mundo está errado, só ele está certo. Porque comigo é assim, é igual aquela planta, comigo ninguém pode. E o outro era um publicano, sem mais delongas. O fariseu em pé orava no íntimo. Mas como Deus conhece o coração, o fariseu falava para Deus assim: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Aleluia. Não é? Eu sou diferente dos outros homens. Os outros são ladrões, corruptos, adúlteros. Nem mesmo como este publicano. Está vendo esse? Deus, eu não sou igual a este. Ele está orando. Mas ele está mais preocupado com os outros do que com ele. É a posição de muitas pessoas. Mas vamos seguir. Vamos. Jejuo 2 vezes por semana. E dou o dízimo de tudo quanto ganho.
então ele vai para o céu. É isso que ele está dizendo. Ele é um religioso, está aprovado. É aquela ideia que a pessoa tem que dizimar, a pessoa conquista alguma coisa com Deus. Não consegue entender que dízimo não é troca, é uma devolução. Eu só dizimo daquilo que Deus já me deu. Eu só oferto daquilo que eu tenho. Não existe dízimo de operações futuras no mercado de aplicação. O dízimo é de algo que eu tenho hoje, que Deus me deu hoje, da minha renda, da minha colheita, as primícias da minha colheita. E aí ele fala tudo isso aqui, no íntimo. E esse aqui, ó. Agora vamos para o publicano, para aquele camarada que chegou assim na igreja. E eu lembro de um livro que eu li, chamado Lisa. Ah, como eu desejo um dia conseguir esse livro. Gabriel me deu de presente um livro, sei que Deus responde às orações. Ele conseguiu. Quem sabe tu não consegue esse livro, Lisa? Conta a história de uma menina que nasceu tetraplégica. Gabriel está ajeitando o sogro. Ele ganhou um adesivo, um chaveirinho. Como é o que está escrito no chaveirinho? Super genro. Eu dei para ele. Tu te comporta, viu? Que eu dei um chaveirinho de super genro, viu? Quem sabe ele não arranja aí, para ganhar mais um ponto com o sogro, esse livro Lisa. Lisa conta a história de uma menina que nasceu tetraplégica, os pais desviados. A história do livro é muito profunda, é uma história real. Ela nasceu tetraplégica, os pais desviados, drogados. O pai principalmente, drogadão. E a menina nasceu tetraplégica. Ela viveu mais ou menos uns 4 anos. A mãe que cuidava, o pai nem chegava lá, quase não ia. Mas um certo dia, ele morava com a avó e a avó era crente. Vó crente é um negócio abençoado, meu irmão. Quem tiver vó crente, louve a Deus. Vó crente, ele morava com a avó, quando ele aparecia, a avó era crente. Ela disse, vamos para a igreja, que hoje tem um pregador que você vai gostar. Ele disse, eu vou. Resolveu ir. No que ele vai para a igreja, chega na igreja, ele senta de um lado. Quando olha do outro lado, quem estava lá? A mãe de Lisa. Ele era o pai e a mãe estava lá. A menina ficou em casa com a babá e ela estava. E o culto rolando, aí chega o pregador. Numa igreja bem tradicional nos Estados Unidos, chega o camarada para pregar. De calça jeans, de barba, cabelo grande. Eles tiraram Jesus da cruz e botaram nesse homem aí. De tênis. E ele chegou para pregar de tênis, subiu no altar. Ele olhou assim e disse, esse cara é maluco. Mas o que fez todo mundo parar, principalmente os jovens desviados, estava cheio, era justamente porque ele era diferente. E aí Deus usou poderosamente aquele servo dele, trouxe uma palavra ao coração daquele casal. E eles sem se comunicarem, quando eles se encontraram, estavam lá na frente, os dois chorando, um do lado e outro do outro, entregando, ou melhor, retornando os dois desviados para Jesus. O final do livro, depois você, quando conseguir, eu digo, viu então? Tá? Lisa, o nome do livro é Lisa. Linda história. Ela conta a história, é uma irmã que narra a história dela, e tem a foto dela no livro, já uma senhora. Isso aconteceu lá pela década de 60 nos Estados Unidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o fariseu, olhando para aquele homem para pregar, chega um camarada para pregar de calça jeans, na década de 60, de tênis, de barba. Começaram a dizer assim, como é que a igreja, o pastor vai deixar esse homem pregar? Mas ele era um servo do Senhor, ele era um missionário. Ele subiu, ele começou a falar de Jesus ao coração daquelas pessoas. A igreja, praticamente todo mundo que estava lá, que era desviado, foi à frente, se reconciliou e ficou firme.
Então aquele fariseu, ele olhava para aquele publicano e ele dizia: eu não sou ladrão, não sou corrupto, eu dizimo, eu oferto. Mas eu quero te dizer uma coisa: não é isto que interessa para Deus. Essas coisas são secundárias, segundo Jesus. Lá no capítulo 23 de Mateus, ele diz: dá o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas esquece as coisas mais importantes: a misericórdia, a fé, a justiça de Deus. Mateus 23. Deus não está preocupado com atos religiosos da sua vida, mas Ele está preocupado com o teu coração. Amém? A postura de um homem era uma postura de orgulho. Verso 13 diz: mas o publicano ficou à distância. Ele não ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele falava, ele dizia, ele abriu o coração de longe, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia. Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou errado. Lembra agora da mulher aos pés de Jesus? É a mesma postura. E eu lhes digo que este homem, disse Jesus, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. E ele completa: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor me lembrou de pessoas que hoje são como esse primeiro homem, que age do jeito dele, com arrogância, com orgulho, e diz: não preciso de igreja, de pastor, não preciso congregar. São os fariseus de hoje que dizem: não preciso de igreja, eu dou meu dízimo pela internet, eu louvo a Deus. Pastor está aqui no ao vivo e diz: levante sua mão. Ele lá de cá da casa levanta, vamos orar, ele ora. São os fariseus, são homens como este aqui. Eu não vou lá não, porque tem muita gente errada na igreja. Tá imaginando que eu estou? Não. Por quê? Porque tem gente errada. E você não está indo porque você é certo. Por que você não se converte? Olha, o segundo homem, ele pede misericórdia, ele pede perdão, ele pede ajuda, ele bate no peito e ele diz: eu preciso de Deus. Eu lembrei até daquela canção, o presbítero gostava de cantar: eu preciso te sentir todo dia, Deus meu Pai. Preciso de Deus, eu preciso de perdão, eu preciso ser perdoado. Eu não sou nada sem Jesus. Eu não sou forte sem Jesus. Eu não sou valente sem Jesus. Eu não sou vencedor sem Jesus. Sem Jesus eu não sou nada. As coisas que a gente tem em conquista vão passar. Tua saúde vai passar, tua idade vai passar, tua vida vai passar. Jesus disse: mas aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas Cristo não morre, mas morre e vive. Morre, mas vai andar no paraíso. Morre, mas será ressuscitado na primeira ressurreição dos mortos e vai reinar com Cristo na glória. Morre, mas será recebido pelo Senhor com o nome no livro da vida, que diz: vem para cá, o nome numa pedrinha que só Ele tem, o teu nome. Morre, mas é salvo. Morre, mas é eterno. Morre, mas está com Deus. Mas precisa hoje estar ali dos pés, como aquela mulher beijando os pés de Jesus, dizendo: Senhor, se eu não consigo chegar no teu colo, nos teus braços, pelo menos nos teus pés eu quero estar. É isso que precisamos. Precisamos quebrar a casca religiosa que acomete a vida das pessoas, que fazem com que elas se sintam melhores do que Deus, maiores do que a palavra. Não precisa de Deus.
Coitado das pessoas que pensam isso. Lá em Atos dos Apóstolos, Paulo diz: o ar que respiramos vem dele. Se ele tirar o ar, não adianta botar no balão, não adianta botar no oxigênio, não adianta estar no melhor centro médico do mundo. Se Deus tirar o ar de você, você morre. Fulano de tal, 47 anos, infarto fulminante, puf, morreu. Fulano de tal, 50 e poucos anos, praticante de esporte, fazendo caminhada, puf, teve infarto, morreu. Fulano de tal, assim assado, teve um AVC, forte, isquêmico, morreu. O homem é mortal, mas o que crê no Senhor é eterno. E a nossa posição, nós somos o fariseu, orgulhoso, arrogante, religioso, ou nós somos o publicano, humilde. Eu preciso de Ti, Jesus. Aí eu lembrei da canção: mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja dor que me una a Ti, sempre hei de Ti mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de Ti. Aí eu lembrei de outra canção, fala assim: se paz a mais doce me deres provar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Conhece essa canção? Se paz a mais doce me deres provar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sabe quem escreveu essa canção? Um missionário, que era missionário na China, era da Índia. Parte da família dele iria visitá-lo de navio. A esposa, os filhos, ia se encontrar com ele, mas o navio naufragou. E ele perdeu a esposa, os filhos, amigos que estavam naquele navio. Com aquela dor, com aquela perda, ele estava voltando de navio para, acho que para o Canadá, Estados Unidos. E quando ele vinha passando de navio, no mesmo lugar que tinha tido o naufrágio, falaram: foi aqui onde afundou o navio que faleceu sua esposa e seus filhos. Aí ele escreveu essa canção: embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com vis tentações, ou seja o que for, Tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. A nossa felicidade não é ter os bens ou ter as coisas. A nossa felicidade é ter Jesus. Porque todos somos passageiros, tudo passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Por último, eu queria dizer a Ele a glória. Porque
se estar aos pés de Jesus é ser perdoado. Aí eu fiquei lembrando aqui, a mulher que tinha uma filha endemoniada, ela tentou falar com Jesus, não conseguiu. Então ela correu à frente, se agarrou aos pés dele e o adorou. E aí ela, agarrada nos pés de Jesus, abraçada lá nos pés dele, ele olha para aquela mulher nos seus pés e diz: filha, não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-la aos cachorrinhos? Aí a mulher olhou para ele e disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos ele come as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Disse: pode levantar, fique de pé, seja feito conforme a sua fé. Não, não é você não, calma, calma. Era a mulher. Já já você fica. Era a mulher que estava nos pés de Jesus. Tá ligado você? Ele mandou ela ficar de pé. E vá, seja conforme a sua fé. E a Bíblia diz que ela foi, quando chegou em casa, a filha estava na cama, mas estava saudável, não tinha mais demônio nela. Porque ela estava onde? Nos pés de Jesus. Eu lembrei também que Jairo, aquele homem da sinagoga, príncipe da sinagoga, antes dele entrar de Jesus entrar na sua casa e ressuscitar a sua filha, que só estava doente, quando ele foi atrás de Jesus, ele se abraça aos pés de Jesus e o adora. E disse: mestre, minha filha está morrendo. E Jesus disse: eu vou lá. E no caminho que Jesus está indo, uma mulher atrapalha tudo. Um dia eu preguei sobre isso, eu digo: atrapalhe Jesus com a sua fé. A mulher atrapalhou a caminhada de Jesus porque tocou na orla do seu vestido e disse: se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Ela tocou em Jesus e voltou curada. O sangramento passou, o sangramento acabou. E Jesus parou e disse: quem me tocou? Mestre, um monte de gente está tocando, mas alguém me tocou de especial. E Jairo: vamos, mestre, vamos, mestre. Imagine Jairo: deixa essa mulher, deixa essa pessoa para lá. Ele disse: não, alguém me tocou. E ela foi trêmula, apresentou-se diante de Jesus. Eu estava com sangramento há 18 anos. Gastei todo o meu dinheiro com os médicos, eles não puderam resolver. Lembra que você ministrou isso na oferta? Os médicos não puderam resolver, mas eu toquei em ti, porque eu pensei: se eu apenas te tocar, eu serei curado. E ela já estava ali, com o sangramento estancado, ela estava bem, ela estava firme e forte. E Jesus disse: vá, filha, a tua fé te salvou. Aí na hora que Jesus está conversando com aquela mulher, alguém chega na casa de Jairo e diz: olha, tua filha morreu, deixa o mestre em paz. Jesus ouve, porque ele está ligado. Ele está ligado na sua vida, ele ouve. E ele chega para Jairo e diz: fica tranquilo, crê somente, vamos lá. E quando chega na casa, ele tira as pessoas de dentro, entra com Pedro, Tiago e João e os pais da criança, e chega para a menina e diz: Talita, come. Que quer dizer: menina, eu te digo, eu te ordeno, fique de pé. A minha que estava deitada, morta, levantou, sentou e disse: agora dê comida para ela, né? Para ela comer. Ela está fraca, precisa comer, já tem tempo que não come. Amém, querida? Aonde é que Jairo estava? Nos pés de Jesus. Onde é que você tem que estar? Nos pés de Jesus. Abra sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Vamos ver. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Na mão do Deus Pai, um livro, o livro da vida. E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, dizendo: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E é a única vez na vida que você vai saber que na Bíblia, o único lugar que você vai encontrar na Bíblia que tem choro no céu. Só aí.
Eu chorava muito, era o apóstolo João, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Quando João viu aquela cena apocalíptica, o anjo dizendo: quem é que pode abrir o livro? Quem é que pode abrir aí na terra? Quem é que pode abrir aí debaixo da terra? Quem é que pode abrir aqui no céu? Quem é que pode abrir o livro? Ninguém falava nada. Por isso que eu amo Jesus. Porque você pode ser religioso e crer nos seus santos, mas eles não podem abrir o livro. Você pode ser religioso e crer na sua igreja, na sua religião, mas ela não pode abrir o livro. João chorava porque nem Moisés, João chorava porque nem Abraão, João chorava porque nem Davi, João chorava porque nenhum profeta era capaz de abrir o livro. E o anjo chega para João e disse: não chore. Então um dos anciãos, os anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou, recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Eita cena maravilhosa! Jesus vai até o Pai e recebe o livro que está escrito o seu nome, que está escrito o meu nome, o livro da vida. Ele recebe da mão do Pai. Ele pode abrir. Ao recebê-lo, verso 8, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, as suas orações, as nossas orações. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões, quanto anjo no céu. E eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono, Deus Pai, e ao Cordeiro Jesus, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Você pode aplaudir a Ele? Não é religião A, não é religião B, não é A, nem B, nem C. Só Jesus. Ele é o que você precisa. Ele é tudo que você deseja. Ele é o único que abre o livro. Ele é o único que morreu na cruz. Ele é o único que ao 3º dia se levanta do túmulo. Ele é o único. Ele é o único que está aqui hoje. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei. Ele está aqui. Na época dos 3 amigos de Daniel, ele foi o 4º na sarça. Mas hoje, na sua época, ele está aqui. Não precisa ter uma fornalha e você ser jogado lá.
Não precisa ter uma cova de leões para você ser jogado lá. Ele está aqui para te dizer: venha para os meus pés, para ser perdoado, para ser amado, para ser restaurado. Saia do orgulho de que você não precisa de Deus. Saia do orgulho do fariseu que se achava melhor do que os outros. Nós não somos melhores do que ninguém. Jesus é melhor do que tudo. Eu preciso dele. Nós precisamos dele. Baixe a sua cabeça onde você está. Feche seus olhos.